Então, vamos lá. A gente não pode dizer, no Brasil, pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção, tá? Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Como também a nossa empatia já vem de fábrica. Ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Por isso que um bebê de 8 meses olha para uma criancinha que cai, ou um bichinho que se machuca, ele faz assim. E ele quase chora. Você já pegou sua filha fazendo isso, Sim. tipo assim, olhar para alguém, não entender nada, ainda é bebê, e alguém está chorando, ela Sim. faz a carinha de empatia, de um Sim. cérebro que lê o outro. O psicopata não tem isso. Então, a criança que tem essa predisposição para firmar esse diagnóstico, ele não tem essa empatia. Então, desde muito cedo, o que ocorre em volta dele que causaria um certo mal-estar na gente, não causa nele. Eu não sei se vocês viram aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin. Sim, Eu eu não vi. Né? Então, ali tá bem explicado isso. Então, essa criança manipula os pais, joga um pai contra a mãe. Eu atendi... Ah, tem aquele do Macaulay Culkin, não tem? Do Anjo Tem Mal? um É isso? também. Exatamente, tem também. Ele é uma criança psicopata. Isso. Ele é uma criança que certamente vai virar um psicopata, que a gente diz. Porque Sim. Aham. característica, maltrata irmãos, tem prazer com isso, maltrata Animais. animais. O Dexter. Sim. Aquele seriado Dexter, o pai chega para ele e fala: por que você matou o cachorro da vizinha? Porque o cachorro da vizinha parece morto. Aí ele chega: foi você, né, Dexter? Não foi. Não, por fim ele falou: foi você. Aí ele fala assim: não, porque a mamãe falava que ele latia demais. Aí ele falou: mas por que você fez? Porque eu queria ver ele sofrendo. Porque quando a criança, até 6 anos, ela não mente. Ela fala do prazer. Depois, na verdade, depois ele aprende A mentir. Porque ele sabe que não pode mais falar. Mas no início, a criança que tem essa predisposição, ela fala disso Sim. com muita naturalidade. Naturalidade. Na verdade, ali, até os 8 anos, que a gente vai inserindo a criança no certo ou errado. Exatamente. Então, aí, dessa fase, ele entende que é errado, então eu não posso fazer, então eu vou mentir se eu fizer. Mas daqui ele vai E deixar vou de fazer. manipular para poder fazer escondido. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Então, o que acontece? Tudo vai depender do grau de psicopatia. Você tem psicopatia Caramba. leve, moderado, grave. No grave, não tem o que se faça. Então, deixa eu Fala. completar a pergunta dele, então. Porque você... Inclusive, o pessoal não entendeu o áudio, porque saiu meio baixo na TV. Então, o pessoal não fala conseguiu aí pra entender. gente. Já vamos reforçar a pergunta que ele fez Boa. sobre como que os pais que identificam esses sinais de psicopatia na criança podem criar essa criança e, se bem Sim. criada, ela vai se tornar um adulto com responsabilidade afetiva ali com os outros adultos. Ou se isso vai sempre se sobrepor. Exato. Então, eu queria então completar a pergunta Então, dele. Porque vamos você falou que tem-se por convenção dizer isso só depois dos 18 Sim. anos. Seria melhor, no teu entender, que pudesse fazer esse diagnóstico antes? Ou... porque, assim, qual é o motivo para que isso não se faça antes? E se você acredita que seria melhor? O motivo para não se fazer antes é o motivo que a gente bota tal da maioridade, né? Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa. Porque o cérebro passa por 2 momentos de amadurecimento. Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos e outro entre 16 e 20. E nos homens lá pelos 50, de novo. Eu acho que evolui nos 50. Lá pelos 50, por Tem uma aí. recaída, exatamente. Então, eu acho assim que realmente existe isso. Mas isso vale para a grande maioria das pessoas, não muito para o psicopata. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular, porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão de pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros. O que o Kevin fazia muito no filme, jogava a mãe contra o pai, fazia uma coisa ali terrível. Então, o que acontece? A única coisa que a gente sabe é que uma educação não cria um psicopata. Ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Branda. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque se ele sabe
o que é certo e o que é errado, mas ele faz porque dá prazer. Ele sabe distinguir o que é certo e errado. Por isso que nos países onde você... por exemplo, na Inglaterra, não se determina o crime pela idade. O que eles fazem? Teve um crime na Inglaterra que foram 2 meninos, um de 6, um de 8, roubaram um bebê de uma mãe que estava numa sorveteria, foi pegar sorvete para o filho mais novo, deixou o bebê com o filho mais novo. Eles chegaram, pegaram esse bebê, eles levaram para a trilha do trem e... Ah, não. Sim. Isso é um caso clássico que vocês vão achar. O que aconteceu? Quando eles foram para o juiz, né, chegou, o juiz quer saber se eles entendem que o que eles fizeram era uma coisa ruim, errada. Uhum. E eles ainda estavam naquela fase de não saber mentir com tanta maestria. Por que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ver um trem passar em cima de um bebê. Foi essa a resposta. Então, na Inglaterra, é determinado isso pelo grau Da compreensão? da compreensão e pela gravidade do crime. Tipo, crimes Isso- hediondos. Inimagináveis. É possível imaginar 2 crianças, tipo assim, vamos pegar um bebezinho que a gente quer ver uma cena Meu de um Deus, trem. que horror. É tão inimaginável que, para o juiz, isso é uma coisa assim, é uma perversidade que só um psicopata Sim, pode fazer. Sim. E se ele sabe dizer se é certo ou errado, é porque ele tem condições, Sim. Tem discernimento. tem discernimento. Eu, Então, ele pode pessoalmente- ser classificado como psicopata. Eu, pessoalmente, assim, com crimes hediondos, eu sou a favor da emancipação compulsória para crimes hediondos. Porque eu acho que não é outra coisa, sabe? Não é o roubou um chocolate, Com certeza. não é o... Sabe? Com certeza. Quando chega nesse nível, Certos precisa de um olhar mais crimes- atento, porque- Certos crimes só um psicopata pode fazer. é. E também porque, assim, ó, se tem muito essa questão da idade, só que a gente esquece que aqui nesse sofá já sentaram pessoas que disseram pra gente assim, eu morava não sei aonde, a minha infância foi muito diferente, quando eu cheguei na cidade, as pessoas viviam as pessoas com a minha idade tinham outro tipo de infância. Então, a gente entende que uma pessoa de 12 anos que mora aqui é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora ali, que é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora numa outro aldeia país. indígena, é diferente de uma criança de 12 anos que mora em grandes centros urbanos, é diferente. Então, não adianta você pegar, uma criança com 12 anos não entende. Depende. Tudo tem um contexto Depende, cultural. E também, dentro daquela cultura, o que é certo e o que é errado. Sim. Sim. Por exemplo, existem crianças que moram em comunidades, né, que veem o traficante queimar, botar no micro-ondas alguém, como fizeram com o Tim Lopes, com o repórter. Né? Ele foi para queimar o corpo sim. no pneu. Sim. O micro-ondas é queimar o corpo no pneu para não deixar vestígio de nada, não Sim. conseguir identificar. Né? O que acontece? Existem crianças que não são psicopatas, mas ao ver aquilo, eles começam aquilo ser uma coisa Normal. natural, não sei nem se normal, natural. Aqueles que podem sair, saem. Quem não pode, passa a ser obrigado a fazer. Sim. Alguns têm sentimentos. Eu já vi crianças em comunidades que não tinham como sair, continuaram naquele ambiente, mas surtaram quando tiveram que fazer esse tipo de perversidade. O cérebro não suportou. Então, assim, existem maldades que só um psicopata é capaz de fazer, com esse grau de tranquilidade. Sim. Então, respondendo ao Adson, Adson. respondendo ao Adson, uma educação de limites, botando o que é tolerado e o que não é tolerado, é óbvio que a criança, não sabendo jogar, ela vai ficar quieta. Aquilo que eu falei, ninguém nunca viu um pedófilo pegar uma criança em praça pública. Então, se ele souber que vai ser pego, ele segura. Ele se segura. Né? Tanto que o índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Sim. Então, por exemplo, na Índia, não teve uma vez que um taxista estuprou uma turista sueca ou dinamarquesa? Ele foi morto em praça pública. Não tivemos mais nenhum caso de taxistas estuprando turistas. Então, assim, a legislação criminal tinha que ser bem diferente para os psicopatas e não psicopatas. Se você for no sistema penitenciário, os psicopatas correspondem a 15%. 85% que está lá dentro são recuperáveis. Agora, quando você junta tudo, o que acontece? Esses 15% fazem dos outros 85% seus soldadinhos.
que te levou a escrever o Mentes Perigosas? Olha, por incrível que pareça, eu não ia escrever o Mentes Perigosas. Até então, eu tinha escrito o Mentes Inquietas, o Sim. Mentes em Manias, que sempre foi assim. Eu nunca me propus, eu falei assim, eu vou escrever coisas para as pessoas que têm tratamento, né? Foi a minha proposta. E aí, um dia eu estava no programa do Sem Censura, da Leda Nagli, ainda na TV, TV Cultura, né? Acho que era Cultura. Sim. E aí, a Glória estava na mesa, a Glória Pérez, Ai, amo. uma fofa. Nossa, amo. A Glória, incrível, eu acho a Glória uma das minhas mulheres mais inteligentes. Eu mandei desse mensagem pra país. ela, convidando ela pra vir. Glória, por favor, assim. Glória, Ela é maravilhosa. seria incrível. Caminho das Índias foi a Foi da Glória, Glória. inclusive. Foi O clone da- Glória. Glória, com certeza. Salve Jorge Salve Glória, que ela Jorge já Glória. denunciou aquela coisa do tráfico de Sim, mulheres que ninguém sim. falava. Maravilhosa. E Salve Jorge ganhou o prêmio por isso no exterior. Sim. Dupla Identidade, que o seriado que é o melhor. Se não viu, vejam. Qual que é o Dupla Identidade mesmo? Que o Bruno Galhaço Bruno faz Galhaço. um psicopata maravilhoso. Ganhou o prêmio de melhor série de psicopatia. Já ganhou, bateu o Dexter nos Estados Unidos. Meu Deus, Bateu eu o vi alguém falando muito bem dessa série esses dias. Veja, Dupla eu dei a Identidade, com Bruno Galhaço. consultoria também. Foi divino. Bom Dia, Verônica, também. A Glória é acima da média. É a pessoa. Eu digo que a Glória é uma orquídea com a força de leão. Perfeito. Né? Ela é uma pessoa forte demais, mas ao mesmo Sim. tempo sensível demais, Sim. fora da curva. Glória, queremos Maravilhosa. você aqui. Peçam, porque assim é um show à parte. É muito inteligente. É uma pessoa muito inteligente. Aí você E aí, tava no programa, nós estávamos lá e começou a se falar sobre Suzane von Stoffen, na época. Isso foi 2008, início de 2008. E aí, eu falando que não tinha dúvida, que ela era psicopata, como é que alguém manda matar os pais e vai ao motel, faz uma festa, dá um churrasco. E aí, estavam conversando. E aí, ela, no final do programa, olhou para mim, por que você não escreve um livro sobre isso? Eu falei, sobre o quê? Sobre psicopatas. Aí eu falei assim, não, mas não tem tratamento. Por que eu vou falar esse troço? Não tem sentido. Não vou ajudar ninguém. Ela olhou para mim, ela falou, Aninha, eu achei que você era uma pessoa mais inteligente. Aí eu olhei para ela e falei, por que Nossa. você está falando? Ai. Ela é assim, mas olha o carinho. Aí eu falei assim, por que você falou isso? Quantos % tem déficit de atenção, TDAH? Eu falei, 6. Quantos % tem toque? Eu falei, 2. Quantos % tem psicopatia? Eu falei, no todo, entre leve, moderado e grave? Eu falei, 4%. Ela, pensei que você fosse mais generosa. Aí eu falei, dá para traduzir? Ela falou, simples. Esse livro não vai ser para o 6, para o 2, vai ser para o 96% identificarem e não serem vítimas. Nossa. Aí ela falou, vai ser o seu livro de maior repercussão social. Nossa. Eu olhei, me calei. Eu falei, você me convenceu, eu vou escrever o livro. Aí ela falou assim, fica com o meu telefone, quando você acabar de escrever, você me manda. Cara, eu comecei a escrever isso, eu acho que era maio, abril. Eu peguei julho, ali, festa junina, eu me lembro que eu ao fundo, aquelas festinhas de igreja. Aquelas festinhas de igreja. Eu me lembro que eu acabei, era dia 1º de pipoca, escrevendo. canjica, baixaria toda. Eu acabei de escrever no dia 21 ou 22 de julho de 2008. Acabei tipo 1h da manhã. Aí eu falei, sabe quando você fala assim, caramba, Do dia 21 para 22 ou 21 para 22. Então o livro já é leonino. Por isso que ele é o melhor. Por isso que ele é o melhor. Ele é o mais vaidoso. É o mais vendido, disparadamente. Ele tá no Japão, tá no México, tá na Argentina. Tá vendo? Aí eu só sei que eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou passar logo pro e-mail da Glória. Porque ela sempre falava, e aí, como é que tá escrito? Eu falei, andando. Ela me fez uma coisa maravilhosa, ela me mandou todo o arquivo do processo do assassinato da Dani. Nossa. Então, foi um caso que no livro tá lá, um caso mais detalhado, porque eu tive acesso com muito mais informação. E aí eu pude Nossa. entender Nossa, muito que mais. generosidade. Foi. E aí, quando acabou, eu falei assim, vou tomar um banho. Mas antes de tomar um banho, aí fiz assim, enviei.
Tá, tomei banho, aquela coisa. Falei, ai, gente, eu acho que eu vou comer uma coisinha. Tipo assim, amanhã eu vou dormir até as 3, 4, 5 horas da tarde. Aí eu só sei que quando eu voltei, plim! Ela, podemos almoçar amanhã, eu vou passar a noite lendo o livro. Eu falei, tá bom, aonde? Aí ela, no Antiquários, 2 horas. Eu falei, gente, eu tenho que dormir, porque eu tava morta. Fui, no dia seguinte estava ela lá. Com Leu? Com o livro lido. considerações Com considerações. maravilhosa. E ela Maravilhosa. falou assim, se eu tivesse lido esse livro, talvez eu não tivesse perdido minha filha. Você tem que publicar isso aqui. Meu Deus. Aí peguei aquele livro, Nossa. Nossa. peguei aquele livro debaixo do braço, levei na editora. A editora chegou, o editor-chefe, na época da Objetiva, chegou assim, ninguém vai ler esse livro, o que é isso, Bia? Isso aqui é uma coisa densa, isso aqui é uma coisa não sei o quê. Eu falei, era o que eu precisava falar. Tá. Aí eu só sei que tinha a Isa Pessoa, que era a subdiretora lá da Objetiva, olhou e falou assim, eu aposto nesse livro. Aí eu falei, tá. Aí ela, eu vou fazer. O fulano não quer, então a gente não vai fazer uma tiragem de 10 mil, vamos fazer uma tiragem de 5 mil. Vamos ver o que acontece. O que Aí, aconteceu? liguei pra Glória, eu faço prefácio. Falei, tá bom. Aí tá, menino, saiu o livro. Apenas um prefácio de Glória Pérez. Nossa, apenas. cara. Abriu. Não sabia desses bastidores do livro. Pois é. Ah. Ele foi rejeitado, coitado, no início, ninguém queria saber dele. Aí levei. Ou seja, podia ter crescido um revoltado. Cresceu revoltado, mas o revoltado do bem. Ele é um revoltado do bem. E aí eu só sei que saiu o livro, Ana Maria Braga chamou para fazer um Mais Você, coincidiu na época com o assassinato, aquele caso dos Nardoni. Eu só sei que foi uma avalanche de coisas que foram acontecendo e o livro estourou. E aí ele tinha que mandar fazer, imprimir 10 mil de semana em semana. E a Isa sempre falava, não se esqueça que foi eu que acolhi seu filho. Sim. Fui eu que apostei. Exatamente. Então, assim, não era pretensão escrever. Você sabe que esse caso dos Nardoni, ele mudou o meu comportamento com a minha filha e a família do pai dela. E muda, né? Porque a esposa tinha comportamentos estranhos com a minha filha. Que não eram necessariamente violentos, que ela Sim. não é doida, Sim. né? Mas pra acontecer, eu falava assim, cara, eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Porque pode ser um surto, pode ser um dia, pode ser um momento em que ela tenha mais ciúme do que ela consiga controlar. Exatamente. Sabe? E eu nunca mais, mudou meu comportamento. A respeito de deixar a Mariana ir ou não, de quanto dia passar, com quem ia, quanto tempo ficava, sabe? Mudou meu comportamento ali. Porque, e é muito isso mesmo, é você... A frase da Glória pra você mexeu muito comigo, porque é isso, é você ver aquilo e falar, caramba, por que eu não... Não tinha pensado. Por que eu não soube disso antes? Não, pra me e proteger depois, disso. eu fui ver a sentença do juiz, no caso da Dani. Cara, ele descreve um psicopata. Tanto que ele recebeu o Mente Perigosa depois, ele falou, gente, eu só faltei botar o nome certo. Porque ele descreve literalmente os assassinos com todas as características que estavam. Nem eu tinha visto isso. Se você, de uma maneira simples, assim, pra dar dica pra quem tá assistindo a gente agora, que, obviamente, pra pessoa entender mais, seria a leitura do livro todo. Inclusive, no final, a gente passa certinho como a pessoa pode chegar no livro. Mas, se você pudesse dar uma dica, sabe, pra quem tá assistindo agora, pensar, eita, caramba, vou abrir meu olho a respeito de... Vamos lá. Cuidado com pessoas que entram na sua vida de maneira muito maravilhosa. Porque elas estudaram. Porque as pessoas não entram na tua vida sabendo qual é o seu cantor predileto, qual é a sua flor predileta. Sabe essas pessoas que entram e você fala assim, nossa, mas é minha alma gêmea. Cuidado, alma gêmea é coisa rara. Muito rara, não estou dizendo que não existe. Mas Talvez ela tenha mudado a personalidade dela pra... se adequar. Noite de fuga. Tanto que exatamente. Tanto que na Espanha chamam psicopata de quê? Camaleão. Ah, é? Camaleão. Que doido. Fulano é um camaleão, tá falando que é um psicopata. Vai se adaptando a cada Porque pessoa, o a cada psicopata vítima. é para cada um que você quer que ele seja. Então você pode aqui fingir que é uma pessoa e para o outro você é outra pessoa e a gente tá falando da mesma pessoa. Então ele tem essa capacidade de se transformar no que você quer.
Cuidado com pessoas que... Disso aí eu já tô achando que a Ana do Inventando Ana é psicopata. Porque tem uma coisa lá que eu não vou falar porque seria spoiler, mas disso aí você já me... Porque, assim, chorar... O psicopata chora, artisticamente. Crocodilo chora antes de comer a Que presa. maravilhoso. É verdade. Por que crocodilo chora? A glândula lacrimal do crocodilo fica aqui atrás, onde ele abre a boca. Então, na hora que ele vai comer, ele chora. Mas aquele por isso, choro... lágrima de crocodilo. Lágrimas que é de a lágrima crocodilo. falsa. Exatamente. Boa. O psicopata sabe simular uma lágrima. Uma emoção, Então, né? pessoas Simular. Sim. Não Sim. sentir. Então, encontros muito maravilhosos. Encontros muito maravilhosos, pessoas muito assim... Sabe aquelas pessoas que você nunca viu explodir, que você provoca, a pessoa não tem uma reação... Ou então em situações muito caóticas, por exemplo, um assalto. Eu uma vez descobri um um cara que trabalhava comigo como psicopata, que a gente foi assaltado, a reação dele era zero. Acabou o assalto, todo mundo... E ele assim... Que Acontece, ridículo. né? Não, ridículo. Vocês deram tudo. Que absurdo. E que não sei o quê. Mas assim, parecia que estava analisando um jogo de futebol. Sabe? Assim, que nós jogamos mal. Os nervosos jogaram mal. E cuidado com as pessoas que tratam mal quem elas não dependem. Incrível. Isso Observa é bom. como as pessoas Incrível. tratam as pessoas que elas não ganham nada. Porque Sim. o psicopata, ele sabe exatamente para quem ele aparece. Eu digo que o fantasma sabe para quem aparece. Por exemplo, eu vou numa festa, eu acho que os psicopatas acham que eu sei identificá-los de cara assim. E não sei. Por quê? Você tem a visão do Porque raio-x pro psicopata. a psicopatia é uma história de vida. Né? É. O psicopata, ele se repete os Mas por mesmos que você acha que erros. eles acham que você sabe identificar? Eles procuram você? Eles chegam... Não, pelo contrário. Se tiver alguém que tá devendo alguma coisa, minha filha, eu vou pegar um salgadinho ali, a pessoa rapidinho sai pelo outro lado. Pra onde eu vou, a Então pessoa você já vai. identifica assim. Então ela, Ou seja- mesmo assim, identifica de cara. Ou seja, a pessoa querendo fugir se entrega. Mas muito suavemente. Sim, Muito mas você suavemente. repara nos detalhes. Cuidado com pessoas que falam muito e fazem muito pouco. Eu não acredito em nada que as pessoas me falam. Eu quero ver se aquilo corresponde à verdade. Com certeza. Porque assim, se você Atitude. prestar atenção no que as pessoas fazem, você nunca mais se ilude com pessoas. Porque tem gente que tem um discurso bonito. Discurso mais bonito que político, gente, pelo amor de Deus. Por sinal, o índice de psicopatia em política é muito alto. As profissões mais, né? Políticos, entre os médicos são os cirurgiões. A gente até entende, porque assim, cirurgião é uma coisa que se Frio. você Fria. chega ali, abre aquela pessoa, você tem que ter um grauzinho de frieza. Não estou dizendo que todos são. Sim, sim, sim. Pelo né? amor de Deus, Pelo né? amor de Deus, que as pessoas falam, tenho no ranking. Você estava falando de psicopatas narcisistas, também tem aquele caso do... caso Versace. Versace, sim, né? sim. É, Versace. qual o Qual nome? que é esse? Andrew Cunanan? É o nome do Do psico- cara que assassinou. do assassino. Sim. Do caso, sim. é Versace ou Versace? Versace. 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 No caso Sempre Versace, que ele sempre foi- eu ouvi como Qual- Versace. Qual que é esse? Eu não tô lembrada. Teve uma série, né? Teve Que até uma passou série. uma série daquele American estilista. Crime History. Aquele estilista, o Versace, aquele que era que Da tinha marca famosa? Uma Sim. marca que era super colorida, super... É que eu não lembro, eu não tem uma lembro da estampa história. Tem um- diferente, eu tipo acho. um- Uma medusa. Isso, uma medusa, Linda, o as símbolo, roupas e sempre quadriculados, muito meio diferentes. labirintos, É, assim. Bem diferente. Bem diferente. Inusitados, Caríssima. assim, Hoje em dia caríssimas existe roupas. ainda. Existe. A irmã, acho que ficou. Exato, ficou com a família. É, ele foi assassinado por um psicopata. Exatamente. É, esse psicopata, o Andrew, assassinou outras 4 pessoas, se eu não estou enganada. Todos foram casos amorosos dele. Todas essas outras pessoas tiveram algum relacionamento. Só o Versace, que nunca foi provado que eles tiveram alguma proximidade. Ele conheceu o Versace uma vez num evento e ele colocou na cabeça que o objetivo final da vida dele era matar esse Meu cara. Deus. Foi atrás dele, mudou de cidade, foi atrás do cara, seguiu ele. E uma vez, quando ele estava indo comprar jornal na banca, deu 2 tiros nele. E É o você Gianni vê que Versace, isso... né? Versace? Versace. É, Gianni Gianni Versace. Versace, isso mesmo. E você vê que isso, para o psicopata, é literalmente uma obra de arte. Por exemplo, ele botar na cabeça que vai matar o auge, vai matar aquilo, para ele é um feito. Sim.
Tem um livro que eu não me lembro, eu me lembro o nome do livro, não do autor, de um inglês, de um psicopata inglês que ele contou a história dele toda antes de morrer, que ele já ia para ser morto. E aí o livro dele é Tanto a Fazer. E aí você vai ver, ele literalmente acha que ele deu sentido à vida daquelas pessoas que ele matou. Sim. Ele acha aquela vida medíocre que aquela mulher levava. Eu dei liberdade pra Eu dei a ela. liberdade para ela sair dessa vida Sim. medíocre. E eles têm essa visão. Meu Deus, cara. Ai, como é o nome daquela série? Como mulheres matam? É esse o nome da série? Eu não Como? sei. Não sei. Pesquisa essa pra eu mim, não que vi. acho que é esse. Que aí tem a primeira temporada e a segunda. A primeira temporada é maravilhosa, incrível. Se você já assistiu a primeira temporada, pare nela. A segunda temporada, ela é horrorosa, Aham. mas tem uma situação na segunda temporada que é um cara que ele tem essa coisa assim, tipo, eu resolvi o problema dela. Só que ele começou com a mãe. Tipo, a mãe era muito doente e tal, e aí a mãe faz ele aplicar a medicação pra ela... Porque as mulheres matam. Essa série. Essa é a primeira temporada. Fique Vejam nela, essa. fique nela. Fique nela. Ah. Não vê a segunda, não, porque a segunda é horrorosa. Mas tem esse detalhe na segunda, desse cara que ele ajuda... Ele fala assim, "Não, eu ajudei a pessoa. Então, ele conhece pessoas. Ele tá aqui vivendo e tal. Ele conheceu alguém que a pessoa... eu sou muito triste, eu sou muito sozinha, eu tô muito doente. Ele vai e mata a pessoa. Daí ele fala, não, mas eu ajudei ela. Mas é engraçado que eles têm prazer em matar, né? Sim. Sim! Existe um gozo. É isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, para um psicopata, matar com requintes de crueldade é muito melhor do que fazer sexo. Gente, pelo amor de Deus. Vocês estão transando errado, gente. Não, mas é porque assim, é totalmente diferente mesmo. É outro prazer pra eles. É outro, o prazer deles está num outro nível, que é inimaginável pra gente. Mas é assim, porque é subjugar o outro e não dar prazer. Sim. É totalmente diferente. E por exemplo, o Norman Bates, sabe? Sim. Que tem também. É Psicose, né? Psicose, Também isso. a série Bates Motel, que retrata isto. Ele amava muito a mãe dele. Ele era obcecado pela mãe dele. E ele mata a mãe. Sim, mas ali você vê que é um amor doentio. Sim. Né? É Tanto uma que ele se psicose. transforma nela. Exatamente. Tem uma síndrome que chama... Eu esqueci agora, que é essa síndrome da simbiose materna. Literalmente, síndrome da simbiose materna. Vê se consegue achar aí, síndrome da simbiose materna. E era um amor meio tóxico, meio doentio, né? Então, é como se ali ele já estava numa psicose fora da realidade, que para ele ser a mãe tinha que deixar de existir. Sim. E aí tem uma Meu lógica Deus, psicótica. sim. Sim. Por exemplo, eu quero ser você. Sim. Eu tenho que matar você para assumir seu lugar. Isso para uma pessoa psicótica. Sim. Que loucura. Só que ele nem percebe Não que ele sou tá fazendo psicótica isso. não, tá, Cris? Só foi um exemplo. Gente, eu tô com um Não pouco tô de medo de ir ouvindo- embora. Olha, eu não tô ouvindo voz aqui falando comigo, me mandando fazer isso, não. Vamos lá. Simbiose psíquica entre mãe e filho. Exatamente. Eu peguei um Que loucura. caso. Nossa. É uma coisa assim que o olhar para a mãe é totalmente diferente. É uma coisa muito difícil, Uma é raríssimo. Mas o Bates seria isso. Sim, Que exatamente nunca isso. foi falado isso. Sim. né? E ele nem consegue dizer que a mãe morreu. Não, Ele não consegue... Ele não percebe porque que a ela mãe ainda vive nele. tá viva. Tanto Nele. que nele. E o corpo tá lá na casa. Exatamente, isso é psicose. Uma Aham. pessoa que mata E ele uma pessoa. move a mãe, bota na Isso, cama. isso. Tipo, como se ela estivesse vivona. O irmão dele vai lá. Ele tá vestido como a mãe, fala como a mãe e fala, mas eu estou viva. Isso mesmo. E não percebe que ele matou a própria mãe. Ai, meu Isso, Jesus. nossa, é uma loucura. Psicose é uma coisa também muito louca, gente, assim. Porque a psicose é uma realidade que só é realidade para o psicótico. E não para todos nós que estamos em volta. Sim. Eu lembro bem, no Rio de Janeiro aconteceu mais ou menos no início do ano 2000 ali. Tinha um médico chamado Rocco, ele era gastro. E ele tinha um paciente que surtou, né? E ele não sabia que o paciente tinha surtado por uso de droga. E esse paciente chegou, doutor Rocco, eu quero que você me faça uma endoscopia agora. Ele falou, fulano, volta amanhã, que hoje você não marcou horário, tá. Não, é agora, que eu só tenho que tirar o chip que botaram em mim.
Aí ele olhou e falou assim, olha, faz o seguinte, vai na doutora fulana e volta amanhã, porque a doutora fulana era a psiquiatra do rapaz. E ele virou, ele falou assim, o senhor não vai fazer? Ele falou assim, não, vou fazer amanhã, você volta amanhã. Ele falou, mas se eu não tirar esse chip agora, eles vão me achar e vão me matar. Ele virou, voltou 2 horas depois, matou o Rocco. Matou, porque ele tinha convicção de que tinha um chip nele e que o Rocco poderia tirar. Mas era uma certeza. E que ele não ia ajudar ele, então... Exatamente. Era uma certeza Nossa, absoluta. cara. A psicose é uma certeza. Sim. E assim, ela pode ter picos, como, por exemplo, assim, ele teve um surto, né? Mas ele surto psicótico. ele já vinha em psicose, é isso? Não, ele já tinha tido episódios psicóticos com uso de droga. Só que Tá. tem que você, assim, um primeiro episódio psicótico, se você trata muito bem e elimina a causa que provocou, você pode nunca mais ter. Se você passa a ter um segundo episódio, já fica mais difícil. A partir do 3º episódio não tem mais volta. Nossa. Entendi. Porque a psicose é como se fosse Não. uma quebra de um vidro. Você não cola ele de novo. Naquele entendeu? filme Relatos Selvagens, que tem Sim. vários picos de reações ali. Ali são só reações extremas de estresse absoluto? Ou tem nuances de psicose ali? Porque, por exemplo, um estresse absoluto pode levar algumas personalidades, como, por exemplo, borderline, a fazer um quadro psicótico. Mas é uma psicose, primeiro, que tem um fator desencadeante de rejeição. E ela é muito curta. Ela dura, tipo, 1 semana. É diferente de uma psicose que Entendi. abriu e você vai Entendi. vendo que a coisa vai Porque- aumentando. Porque ali a gente tem situações, por exemplo, a do avião. Você já assistiu o filme do Relatos Selvagens? Assisti. Não me lembro muito, mas são vários casos. São vários casos. Isso. Então, só para esclarecer assim, por exemplo, a gente tem o caso do avião, que é um caso em que houve uma... a pessoa arquitetou aquela situação, né? Todas as pessoas que estavam no avião tinham uma relação com uma terceira pessoa. Ele arquitetou aquele encontro de todas Ali. aquelas pessoas dentro do avião. Então, eu entendo assim, teve uma preparação, teve um... Sabe, a pessoa se dedicou a fazer aquelas pessoas Aquilo. estarem ali. Beleza. Na outra situação, é do nada. É a pessoa que tá ali no trânsito, se meteu numa confusão ali no trânsito, explodiu. Então, tem umas situações que são... Agudas Todas são de e estresse. crônicas. Agudas e crônicas. Isso. Aguda, É isso que que eu você queria está colocando, entender. por exemplo, Um Dia de Fúria. Você lembra daquele filme? Lembro, Michael claro, Douglas. claro. Aquilo foi uma psicose aguda. Ele não vinha. Foi um episódio. Exatamente. Ele não vinha, ele vinha num estresse absurdo. Por exemplo, a gente tem hoje vários profissionais com síndrome de burnout. Principalmente o pessoal ligado da área médica, que na pandemia não podia voltar para casa, gente. O que aconteceu com os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagens e pessoal que fazia faxina, limpeza dos hospitais, foi uma coisa de maluco. Sim. As pessoas não têm noção. E... O que teve de colega deprimindo, tendo momentos psicóticos, totalmente, a gente chama de psicose breve, porque não tem uma tendência à psicose, foi exaustão daquele Sim. cérebro. E Me- só vendo coisa ruim, né? Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar também. Eu não tô lembrando o nome exato, mas você me ajuda. Eu tenho visto muitas publicações, principalmente em TikTok, assim, de gente falando a respeito de um tipo de relacionamento tóxico que não é... Gaslighting. Não é egocêntrico, é tipo quando a pessoa é Narcisista? narcisista. Caramba, eu não Sim. tava conseguindo lembrar. Narcisista. Qual a diferença do narcisista, por exemplo, para outras psicopatias? E como a pessoa se... O que eu quero dizer assim, o narcisista, ele tem a maldade também, ele quer mudar, é diferente do psicopata, ele tem a emoção, entender exatamente o que é, como lidar e como a pessoa, se tiver a intenção de, pode se reconhecer como uma. Olha só. O narcisismo também é um transtorno de personalidade, tal qual como a psicopatia. O que é transtorno de personalidade? A pessoa já nasce com aquele jeito, tá? Quando a gente fala de transtorno de personalidade, é uma maneira da pessoa ser e de ver o mundo e ver os outros ao redor. O narcisista é aquela pessoa que ela realmente se acha muito especial. Ela se acha melhor do que os outros, merecedora de mais coisas do que os outros. Ela acha que você tem que ser aplauso para ela. Ela quer plateia.
Ela quer importância. Então, o narcisista é aquele que chega num grupo, as pessoas não dão atenção para ele ou estão falando com outro, ele levanta e vai embora. Ou ele faz um showzinho ali, tipo assim, não sei o que você vê naquela pessoa. Você não pode falar mal, você não pode falar bem de ninguém. Que o narcisista logo fala, não sei, acho estranho, não vejo isso. Você fala, como não? Aquela pessoa super engraçada, super... Eu não achei tanto assim, Porque não falou dela. Exatamente, mas piada é muito sem graça. Eu falo, sim, mas não precisa. Piada sem graça também, às vezes, é engraçada. Porque é sem graça, né? E aí, ele quer plateia. O psicopata, não. Mas tem uma coisa que tem em comum nos dois. Nem todo narcisista é psicopata. Depende do grau de narcisismo. Mas todo psicopata é narcisista. Porque todo psicopata, ele se acha o maioral. Mas ele se acha e age como? Sim. Por exemplo, o Ted Bundy, que foi um dos maiores serial killers que a gente já teve notícia, né? O Ted Bundy americano. Ele simplesmente dizia, literalmente, eu sou Deus. Aí as pessoas, mas como? Ele falava isso sério. Sim, falava assim, sério, seríssimo. acreditando que ele acreditando. Porque loucura. eu defino a hora que uma pessoa morre. Quem define a hora que uma pessoa morre é Deus. Sou eu que defino. Eu vejo ali a vítima implorar para viver. Eu que determino o último suspiro que ela vai dar. Aí você fala, isso é um narcisista? Meu Deus. Sim. Agora, ele é... O narcisismo está embutido no psicopatia. Mas o ele egocentrismo. pode ser sozinho também. Sim. Mas ele pode ser sozinho. Então pode ter um narcisista... Na psicopatia, ele é um sintoma. Entendi. Ele sozinho é um transtorno de personalidade. Mas Não quer ele dizer que pode ele seja ter- psicopata. Exatamente. Então ele pode ter sentimento, o Pode. narcisista? Pode. Por ele. Tô zoando. Eu me Não, amo, eu me amo. Pode. Ele pode. Porque aí você tem graus. Agora, se ele começou a ser perverso nesse narcisismo, ele já está Aí tá caindo avançando, dentro da sim. psicopatia. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.